Nesse primeiro bloco de perguntas e respostas sobre o dia a dia da operação de fundo, eu trouxe aqui o Fábio Campos. Obrigado pela participação e presença, Fábio. O Fábio é gestor do fundo Assolab Ventures, da ArcelorMittal. É um fundo aí que está já em operação há mais de 2 anos. E o Fábio trouxe algumas perguntas bacanas aqui para nós discutirmos em conjunto. Fábio, prazer mais uma vez. Fique à vontade, então, para a primeira pergunta. Prazer estar aqui, Peter. Bastante coisa, bastante dúvidas, mas vamos começar, né? Peter, hoje a gente sabe que o CVC está cada vez mais interessante, né? Cada vez mais empresas interessadas no CVC, né? E uma das primeiras coisas que uma corporação se pergunta é, ok, mas quero fazer CVC, qual que é a equipe que eu preciso montar? Como que eu faço? A gente sabe que são várias habilidades, né, ou vários desafios que essa equipe tem, né? Tem a parte de negociação, tem a parte de analítica, né? Tem a parte de relacionamento com investidores, com empreendedores também, né? Mas como que a empresa pode fazer para montar uma equipe ideal, né? O que ela tem que ter, o que ela tem que pensar nesse momento tão importante? Montar a equipe ideal é um processo de planejamento e uma lógica de engenharia, né? Primeiro tem que definir qual é o tamanho da equipe. O tamanho da equipe e as posições depende do objetivo do fundo, da política de investimento do fundo, se ele vai investir em mais early stage, late stage, por exemplo. Então, a partir daí, desse driver, objetivo do fundo, você desenha os perfis e a quantidade de posições que a operação precisa ter. Se for um fundo de 4 anos de investimento, 8 anos de existência, ou 5 de investimento e 10 anos de duração o fundo, tipicamente vai ter 3 a 4 profissionais. Então, a partir daí, se desenha o perfil, leva-se em consideração também, por exemplo, quantos profissionais da corporação estarão operando e participando da operação efetivamente. Então, também é outra variável importante para definir esses perfis de forma complementares ao que virá já de legado da corporação. Se você tem, por exemplo, profissionais muito bons em ecossistema, muito conectados, maravilha. Então, é um skill a menos que você vai precisar contratar e engajar no time dessa nova operação. Perfeito. E esse balanço entre a experiência do time, né, em fazer investimentos, em ter esse tipo de operação já no currículo, digamos assim, versus conhecer a corporação por dentro, saber quais são os desafios, os interesses e até a estratégia da corporação, né, de uma maneira mais natural. Então, a partir desse entendimento dos perfis legados, né, quem vai participar da corporação no fundo, nós temos já a experiência nos perfis chaves que você precisa ter. Você precisa ter, por exemplo, um gestor sênior, experiente, em fundo, de ponta a ponta, em toda a operação, preferencialmente com ciclo completo, que significa já ter, inclusive, vendido, ter exit de startups. Você precisa de pelo menos um analista forte com background de investimento, porque nós estamos falando de operação de investir e desinvestir. Você precisa de profissional com experiência em company building, que é uma atividade bastante demandante em qualquer fundo, gestão de portfólio e company building. E você também precisa de analista mais júnior que vai apoiar toda a operação. Então, são os perfis básicos, né, que a gente define e compõe junto com os profissionais da corporação. Então, tipicamente, no final, você vai ter aí 3 a 4, tendo pelo menos um full-time da corporação que conhece bem o ecossistema, porque já a corporação já tem algum programa de inovação aberta, seja Lab, seja aceleração, por exemplo. E esse profissional vai trabalhar muito forte, por exemplo, com as startups, em projetos de sinergia, porque a gente faz o link entre a corporação e a operação do fundo. Então, essa composição que se faz. Qual é a dica? É planejar, é ser engenheirada, é chegar à melhor composição para aquela operação de forma bastante customizada. Perfeito, obrigado.